8, a partir do versículo 18, como devemos seguir a Jesus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa aos mortos sepultar seus mortos. Quero começar hoje te perguntando: qual Jesus você está seguindo? Porque tem um monte de Jesus por aí. Tem um monte. Porque Jesus disse: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, se possível, até os escolhidos. Então tem um monte de Jesus por aí. Tem o Jesus da corrente, o Jesus da campanha, o Jesus da prosperidade da terra. Tem o Jesus do pedir dinheiro, tem o Jesus do copo de água, tem o Jesus que é um boneco pendurado na cruz lá. A cruz aqui está vazia, né? O nosso Jesus está vivo. Tem o Jesus que é um boneco pendurado numa cruz, tem um Jesus que manda você ser associado, tem um Jesus que diz que você é presente, tem um monte de Jesus por aí, mas só um é verdadeiro: o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Interessante, Jesus diz para esse homem aqui, para esse escriba: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, Jesus é dono de todas as coisas, Jesus é dono dos céus e da terra, de tudo que neles há. Ninguém é como Jesus, ele possui todas as coisas. Porém, em nenhum lugar na Bíblia você vai achar o endereço da casa de Jesus. E tem gente entristecida, em pânico, porque não consegue uma casa própria, ou mora de favor na casa de alguém. O Jesus da Bíblia não andava de carro, não andava de avião, e tem gente entristecida, abatida, dizendo que segue a Jesus, porque eu não tenho carro. Poxa, não tenho carro, queria um carro, porque meu vizinho tem um carro, meu primo tem um carro, meu tio tem um carro, minha avó tem um carro. Poxa, eu não tenho. O Jesus da Bíblia não tinha roupas importadas, nem ternos importados, nem andava de terno e gravata, não tinha roupa luxuosa. E hoje, no entanto, não, naquela igreja já fui pregar com terno. Se eu voltar lá, eu tenho que comprar um terno. Não vou com o mesmo terno que eu já fui lá, né? Então, aí eu pergunto: que Jesus você está seguindo? Porque o que eu sigo, o da Bíblia, diz assim, sendo ele dono de todas as coisas: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por que ele disse isso? Porque ele queria que o homem e a mulher enxergasse nele a porta que levaria à definitiva morada. Qual é a tua definitiva morada? É a tua casa própria que está no teu nome? Ou a tua definitiva morada é a Nova Jerusalém Celestial? João contemplou, vindo da parte de Deus, adornada. Qual é a tua definitiva morada? O que importa se quando partimos dessa terra, moramos em casa luxuosa, moramos em casebre, moramos em zona sul, moramos em morro, em favela? O que interessa isso? Por causa do olho nessas coisas, por causa do coração nessas coisas da terra, muitos se desviaram da palavra, e muitos nem na palavra do caminho estão perdendo a salvação da sua alma. Quando os discípulos se aproximavam de Jesus, mesmo eles nunca deixando de comer, de beber ou de se vestir, nunca pediam nada concernentes às coisas dessa terra. Já repararam? Pedro tinha uma sogra, obviamente ele tinha família. Eu não vejo na Bíblia ele pedindo nada natural. Pastor, então quer dizer que é pecado se eu fazer o pedido? Não, não é.
Mas entenda, é pecado você não ter entendido e se interessado em buscar em Deus a revelação de Mateus 6,33. Isso é um pecado, você não se interessar por isso, que buscando o reino de Deus e as demais coisas te serão, em primeiro lugar, as demais coisas te serão acrescentadas. Isso é que é um pecado. Isso é que é um pecado você não entender que Deus tirou um povo de um cativeiro de mais de 400 anos, cerca de 430 anos, um cativeiro natural, lá no Egito, natural porque o povo não foi preso e levado para lá, o povo foi parar lá na época de José, porque tinha fome em toda a terra e somente no Egito, pelo ministério de José, tinha comida. Então, pecado é você não entender que esse povo saiu pelo deserto 40 anos, sem empodrecer a roupa do corpo com a mesma roupa, sem gastar a sandália dos pés, a mesma sandália. Isso é que é um pecado. Aí eu pergunto, que Jesus que tu está seguindo? Tem um monte de Jesus por aí, um monte de falso Jesus por aí, porque o verdadeiro é um só, é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sabe por que às vezes Deus, o Espírito de Deus está me revelando aqui, te deixa passar por situações duras e tristes, de você sentir, como Davi disse, cordéis da morte me cercaram. Sabe por quê? Porque Ele quer que você se converta, Ele entenda qual foi a mensagem que Ele veio trazer, que não era oferecer os reinos dessa terra. Quem está fazendo isso, quem estava fazendo isso, está fazendo até hoje, é Satanás. Veja Lucas 4 e Mateus 4. Os reinos dessa terra me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. É por isso que esses lugares onde está cheio de falso Jesus estão transbordando. Vem para cá que tu vai ser empresário. Vem para cá que tu vai prosperidade. Vem para cá. Ninguém dizendo, vem para cá buscar as coisas do alto. Encontra alguém assim? Pouquíssimo. Se tem, me apresenta, que eu não tenho visto não. Raríssimo. Vem para cá buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, porque as coisas que serão acrescentadas ficarão nessa terra, mas o reino de Deus e a sua justiça que tu está buscando em primeiro lugar, é que vai estar no dia do arrebatamento te acompanhando nas nuvens. O povo ficou 40 anos com a mesma roupa, a mesma sandália, debaixo de um calor escaldante do deserto, mas estava lá a nuvem refrigerando eles, a presença de Deus, de um frio tremendo à noite. De deserto assim, de dia um calor terrível, de noite é um frio tremendo. Estava a coluna de fogo iluminando o caminho e aquecendo o povo. Então é um verdadeiro pecado você não atentar que se você guardar a palavra de Deus, Davi não cometeu esse erro não, quer ver? Ele diz no Salmo 37, versículo 25, né? Sou velho e já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pecado é você não considerar isso, pecado é você não atentar para isso. O amanhã que ainda nem se levantou, independente se tu ganha pouco, se tu ganha muito, está desempregado, levanta a mão quem comeu hoje. Tu comerás amanhã se estiver guardando a mesma palavra. Tu comerás amanhã se estiver guardando a mesma palavra. O crente que entra na linguagem do mundo serve ao mesmo Jesus desse mundo. A quem é o Jesus que se apresenta com esse mundo? É o próprio diabo, imitador das coisas de Deus. Tem um monte de Jesus por aí. Não, porque tem uma crise, né? Não, porque tem um desemprego. Não, porque a coisa está séria. Ó, já viu a violência? Já viu? Vi! A gente não é alienado, não. Tudo isso está aí, nu e patente diante de nossos olhos. Mas olha o que o salmista diz no Salmo 121. Alça a tua voz e fale todos juntos. Vamos. Vai! Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe por que ele falou que eleva os olhos para o monte? Porque os povos antigos, ele colocavam as imagens de escultura que eles faziam para cultuar os falsos Jesus, os falsos deuses. Não é diferente dos dias de hoje aí não, nessa sociedade. Nas montanhas. E eles se inclinavam na beira das montanhas para adorar aquelas imagens de escultura. Então o salmista diz, eleva meus olhos para o monte. Mas sabe de onde que me vem o socorro? Do Senhor, não é dali da pedra não, ó. É do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Não deixará vacilar o meu pé, não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Sabe o que ele está dizendo?
Não há um momento que tu queira falar com Deus em que Deus não queira falar contigo. Não há um momento em que tu queira falar com Deus que Ele esteja ocupado para te ouvir. E Ele não pisca. Piscar é característica de quem é surpreendido. Por que tem tantos acidentes na estrada? Principalmente à noite. Ih, rapaz, o cara dormiu no volante, tosquenejou, cochilou, piscou, morreu a família, morreu. O nosso Deus não pisca, não sente sono, não dorme. Amém. Nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Está em todos os lugares, tem todo o poder, conhece todas as coisas. Amém. Que Jesus tu está servindo? O que se vai buscar hoje dentro dos templos? Nesse marketing diabólico que tu vê na televisão por aqueles mercenários filhos do diabo. Vem ser empresário. Vem ser rico. Conta o seu testemunho. A senhora tinha o quê? Aí ela vai cá, a mulher, ó. Bom, eu não tinha nada, eu estava desempregado. E quando você veio para cá, para essa denominação? Agora eu tenho carro, tenho apartamento, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso. Sabe quem deu tudo isso a ela? Sabe quem pode dar tudo isso a ela? É o diabo. Ele disse para Jesus em Mateus 4 e Lucas 4: os reinos dessa terra me foram entregues, eu dou a quem eu quiser. Pastor, então quer dizer que quando a pessoa ganha uma casa, ganha um carro, ganha algum bem material, o diabo que está dando? Não, deixa eu te explicar. Não sejamos ignorantes, deixa eu explicar. Mateus 6,33, vou ler de novo para você. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Deus, ó, minha serva precisa de um carro. Ela nem orou, mas eu vou dar. Onisciência de Deus. Meu servo precisa de uma moradia, eu não quero mais ele de aluguel. Mas ele não está pedindo nem casa, mas eu vou dar uma casa para ele em tal lugar onde eu quero, onde eu tenho um plano, é assim que Deus te dá sem você precisar pedir, porque um pai que ama, ele não somente exorta, mas ele também sonda os seus filhos. Quem aqui é pai, quem é mãe, já botou a mão na cabeça do filho e da filha de madrugada para ver se estava com febre, se estava tudo bem? Eu fiz isso e faço até hoje. E aí? Quem é pai, quem é mãe aqui já foi ver se o filho tinha mosquito no quarto, se tinha picada de inseto, se o filho estava bem, se ia cair do berço ou cair da cama, se tinha proteção, se estava com vontade de urinar, acordar na noite para botar para urinar, prestou atenção que bebeu muita água antes de dormir. Quem é que já fez isso? Em algum momento teu filho te pediu? Em algum momento no sono teu filho acordou para mandar você ver se tinha algum bicho, algum inseto no quarto, alguma lacraia no berço? Algum momento tu fez isso? E por que tu fez? O pai que ama, ele zela, ele cuida, ele olha. O nosso Deus, ele está sempre à frente, ele não pode ser surpreendido por ninguém. Ele está vendo, amanhã, no mês tal, do dia tal, ele vai precisar de um carro. Mas ele nem está reclamando, ele nem anda onde ele nem tem carro, nem anda carro. Mas eu vou mudar ele de lugar, vou botar ali. Gente, a melhor coisa que existe é você estar nos planos de Deus. Amém. Que ele faz chegar na tua vida o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, sem você se preocupar. A preocupação do crente verdadeiro que serve ao Jesus verdadeiro. O Jesus que é Espírito. O Jesus que é da Bíblia. Qual é a preocupação? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em que consiste? Obediência a Deus, a sua palavra, ao seu nome, testemunho, vida de oração, santificação, zelar pelas coisas que Deus tem te dado, que vem do alto, buscar dons, ministrar. Você está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas, fica tranquila, vai chegar até você na hora de Deus, no tempo de Deus. Mas eu orei naquilo, Deus não me atendeu, não era a hora. Ele não quis te dar naquele dia, naquela hora. E Ele é soberano, se Ele não quis, não adianta, não vai dar. O Jesus verdadeiro é para a gente adorar e servi-lo. O Jesus falso que tem por aí, os seus mercenários, querem colocar eles para servir o povo, e o povo ama isso. Bate o teu pé, diz que Deus tem que te dar. Você tem fé? Então já te deu, Deus já te deu, né? Deu nada, conversa fiada. Às vezes quem empurra uma outra coisa a eles é o próprio diabo para prender a pessoa naquele lugar. E tem conseguido fazer isso com muita gente. Que lição Jesus deixou e o povo não tinha entendido. Pelo menos o povo da época de hoje ainda não entendeu. As raposas têm seus covis
e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Imagina Jesus se fazendo carne, e isso não vai acontecer mais, foi aquela única vez, ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai, agora ele virá entre a nuvem e arrebatar a sua igreja. Mas imagina, para aquilo que dizem por aí ser igreja evangélica, a gente sabe que não é, nós que estudamos a Bíblia sabemos que não é, e antes que alguém diga, você está julgando? Estou julgando por onde? Não por vista. Mas João 7,24, estou julgando pela reta justiça, e reta justiça não é a minha palavra, reta justiça é a palavra de Deus. É só tu pegar o que diz a Bíblia com o que eles estão praticando. Então a luz da Bíblia é que nós temos que julgar, tá? Então repara bem, se Jesus fizesse carne e viesse nos dias de hoje, entrasse numa congregação e dissesse assim, tu mora onde? Não tenho casa aqui. E vai dormir aonde? Não tem onde dormir. Ih, rapaz, vai fazer uma corrente, cara, uma campanha. Não, nada disso. Que isso, cara? Coitado. Poxa, não iam dizer isso? O Jesus que nós servimos, ele deixou bem claro que ele não era desse mundo, como desse mundo nós também não somos. E ele deixou bem claro em João 14, versículo 1, na casa de meu pai, que ele veio e é para lá que ele voltou. Tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: se eu for, eu vou preparar lugar. Você crê que ele foi? Você crê que ele foi? Então ele foi preparar lugar. E se eu preparar lugar, voltarei para vós outros. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Aí em Apocalipse, João tem a visão da Nova Jerusalém descendo adornada da parte de Deus, Nova Jerusalém celestial. Imagina aquela visão daquela cidade. A vida do homem, diz a Bíblia, é como um sopro. É como a erva, como a flor da erva. Nasce, no outro dia cai as folhas, seca, morre e já se foi. Como um sopro. Você tem que buscar o que é do alto, porque quando você busca o que é do alto, Deus sonda o que você precisa do que é da terra. E que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele